e se despendirão os ouvidos dos surdos, aleluia. Os coxos saltarão como os servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, os ribeiros no ermo. A areia embreceada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. E ali haverá um bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. Diga caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, o povo de Deus. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remídios andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e júbilos. A alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia, acho que é 10, né? Isso mesmo. Feche seu olho aí, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa, Jesus. Ó Deus, que alegria, que honra é poder estar diante da sua presença. Como o Senhor já disse aqui através da vida do Maurício, o Senhor faria tudo de novo para nós termos esse momento. Nós não vamos desprezar Ele. Abba, que não seja mais o Rafael falando, mas que seja a voz do Todo-Poderoso, Onipotente, aquele que está sentado em modo sublime trono, liberando sobre nós os segredos dos céus. Então, amigo, como o Senhor já me disse que irá fazer, nós te damos liberdade, disponibilidade para que o Senhor quebre tudo. Quebra tudo, Jesus. Quebra os nossos conceitos, quebra aquilo que nós acreditamos ser a verdade, mas que venha com a verdade, a espada de dois gumes. Rasga o nosso coração aqui agora, amigo. Essa é a nossa oração, é o que nós pedimos. Aplauda o nome de Jesus aí. Aleluia. Irmão, estava na minha casa, sentei com o André hoje lá na mesa, e eu comecei a falar com ele, olha, nós vamos falar. E eu falei com ele, olha, vou falar isso. A gente estava estudando essa palavra. Na verdade, a palavra que Deus já vem colocando no meu coração há muito tempo. E aí hoje, quando eu fui tomar um banho, o Espírito Santo de Deus falou assim: eu vou mudar a palavra. Aí eu virei para ele e falei assim: vai. Aí eu peguei, ele pegou e falou assim: vou sim. Eu falei: tá bom, pode mudar. Eu tinha um compromisso para ir hoje. Hoje a gente aparecia, ia pregar, a Núbia ia louvar, louvor, e a minha tia Priscila. Estava a família toda no altar hoje, mais cedo. E aí eu lá no chuveiro falei assim: Senhor, mas eu tenho um compromisso, eu preciso ir. O Senhor: não, você vai ficar aqui, vai ouvir o que eu vou te falar. Seu compromisso agora é comigo. Por isso que eu não apareci, tá? Perdoado. Deus, Ele tem um propósito para nós aqui hoje. E Ele fala sobre um caminho. Põe o versículo 8 aí, Isaías 35:8. Ele fala sobre um caminho que é o caminho santo. Eu quero falar sobre esse caminho. O caminho eterno. O caminho que foi preparado para que nós andássemos por ele. Existe um caminho que leva até a eternidade. Um caminho que leva até as verdades do céu. E é esse caminho que vai ser apresentado aqui hoje. O Senhor diz assim: olha, existe um único caminho, e eu quero que a Canaã ande por ele. Eu quero que os meus filhos entendam. E que caminho é esse? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, o Senhor vai escrever uma carta à igreja de Tiatira. Nessa carta ele vai dizer assim: olha, aquele que, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, a anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, e são mais numerosas do que as primeiras. O Senhor está dizendo para nós aqui hoje: olha, eu conheço você, eu conheço a jornada que você tem trilhado para chegar até um dia como esse, para chegar até aqui. O Senhor conhece todos os teus passos, Ele sabe o caminho que você tem andado, e Ele não despreza o que já foi feito. Amém?
Aquilo que você gastou na presença do Senhor não foi esquecido. Hoje eu estava ali atrás e quando nós estávamos adorando o nome do Senhor, eu olhei, analisei, vi tantos jovens se entregando a Ele. Eu vi pessoas chorando na presença dEle. E posso dizer algo, o Senhor despreza isso. Pode passar batido nos olhos humanos, mas a sua entrega ao Senhor não é desprezada por Ele. Aquela vida que você abraçou não foi desprezada. Ele conhece todas as obras. Ele está dizendo: a Canaã tem amor, a Canaã tem fé, a Canaã serve, porque maior é o que? Aleluia. Ela tem perseverança. São tantos anos, irmãos, eu tenho 19 anos, mas eu posso falar com propriedade dos meus pais. Eu vejo desde que eu nasci, e eles estão um tempo mais anterior ao meu nascimento, perseverando. Eu não tenho coragem de falar que eu estou perseverando, eu sou muito novo, tenho muito para viver, tenho muito caminho para andar. Mas eu olho para eles, eu olho para os meus pais e eu vejo que verdadeiramente eles me ensinaram no caminho que se deve andar. Eu levantava de madrugada para roubar alguma coisa da geladeira, ainda pequeno. Eu via minha mãe ajoelhada chorando, meu pai ajoelhado chorando na presença do Senhor. É desse caminho que eu estou falando. O Senhor conhece e Ele vê as obras, a entrega. Não despreze isso. Aí o versículo continua, Apocalipse 2. Continua dizendo assim: olha, tenho porém algo contra você. Versículo 20. Toleras essa mulher, Jezabel. Diz Jezabel. Fala aí, Jezabel. Que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Teve tempo para se arrepender, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu vou prostrar de cama, bem como em grande tribulação ficou ela literária, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, vou trocar a palavra, os demais da Canaã, a todos quantos não têm essa doutrina, que não a conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. 26. Ao vencedor que guardar até o fim todas as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, eu dar-lhe a estrela da manhã. Esse negócio está forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Senhor, Ele não despreza tudo que a gente viveu. Ele olha para nós e Ele diz assim: olha, ainda existe fogo aí, ainda existe lenha aí. Só que tem algo contra. Tem algo contra vocês. Vocês têm tolerado ou aceitado uma mulher chamada Jezabel. Quando Jesus, Ele traz essa revelação para João na ilha de Patmos, acerca dessa carta para essa igreja, Ele não fala de uma pessoa específica, Ele fala de um sistema. Jezabel como um sistema instaurado dentro daquela igreja. Ela ensina a idolatria e a imoralidade sexual. Aí o Senhor me diz assim: olha, dentro da minha igreja, dentro dos meus pequeninos, dentro dos meus filhinhos, como bem refletiu Maurício, aqueles que eu faria tudo de novo, passaria tudo de novo para ter o coração deles. No meio deles tem se estabelecido um sistema, uma doutrina, que é a doutrina de Jezabel, uma doutrina de idolatria. Irmãos, quando eu digo idolatria, eu não estou dizendo de pegar um santinho e começar a adorar esse santinho. Eu falo nas coisas ordinárias. De olhar para o dia de amanhã e falar assim: Senhor, eu preciso tanto de dinheiro, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não vou
pode olhar para pessoas aqui nesse celular e falar assim: eu queria ser igual, eu queria ter a vida que tal fulano tem. Vocês têm amor, vocês servem, vocês perseveram, mas tem algo dentro da minha igreja que precisa sair. E sabe, eu acredito tanto que essa geração é a geração que se desperta para isso. A geração que vai viver coisas novas do Senhor. Porque ainda existe um caminho, e é o caminho dos santos. Nós vamos trilhar esse caminho. O Senhor nos convida para viver isso, deixando tudo de lado. Isabel é a constância. Você acordar de manhã e não dedicar a primeira parte do seu dia para aquele que salvou a sua vida. Irmãos, como pode uma igreja passar um dia inteiro sem buscar a presença e não sentir falta do amado? Mas isso vai mudar. Sabe por quê? Porque o Senhor nos prometeu algo. Ele disse assim: olha, os jovens terão visões, os velhos sonharão, sobre os servos e as servas, os filhos e as filhas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a realidade da igreja, essa é a realidade da juventude. Nós não vamos viver nada diferente disso. Eu me lembro, eu sou apaixonado por João, eu amo o apóstolo João, a história dele, a forma como ele se porta diante de Jesus. Eu amo. Quando Jesus, ele chama Pedro lá no barco de pesca, ele diz assim: Pedro, me segue e eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro diz, eu vou. Ele larga as redes, ele larga tudo aquilo que ele estava vivendo para seguir Jesus. Aí alguém que estava perto, que estava olhando aquela situação, o quebrantamento de outra pessoa, o chamar de outra pessoa, ela olha para aquilo. João e Tiago, filhos de Zebedeu, eles veem Jesus chamando Pedro. A palavra diz que o Senhor os convida: segue-me. E imediatamente eles largam tudo para seguir a Jesus. Esse foi o chamado de João. João, então, ele começa a trilhar aquilo que a gente chama de caminho dos santos, um caminho que leva até a eternidade. Irmãos, eu não sei se você entendeu o tamanho da realidade disso. Ele estava lá trabalhando, vivendo o seu dia como qualquer outro. Ele estava na escola, trazendo para os nossos dias. Ele estava no serviço, ele estava em casa. De repente alguém o chama para mudar a trajetória e a jornada dele, e ele diz: eu vou. Sem pensar duas vezes, ele diz: eu vou. E ele vai e começa a treinar o caminho dos santos. Quanta coragem, quanta coragem. E aí, no meio do caminho, no meio dessa jornada, ele começa a aprender algumas coisas. Ele começa a deixar algumas coisas para trás. Jesus começa a ensinar algo para ele. Quantos não se lembram de quando Jesus foi pregar em uma certa cidade e eles não o receberam bem? João se levanta e fala assim: Senhor, faz cair fogo do céu sobre eles. Cara espiritual, faz sair fogo. E como se não bastasse, ele ainda diz: como Elias fez. Aumentou o nível, está espiritual demais. Aí Jesus olha para ele e fala assim: filho do trovão, está nervoso por quê? Não é assim que as coisas funcionam. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu apresento uma solução para alguém. Eles atacam Jesus. João agora defende Jesus. A intenção dele era boa, mas a atitude era errada. Jesus vai e o corrige. Que audácia de Jesus, não é mesmo? Alguém que te defende, aí te corrige. Não precisa me defender, não. João está sendo tratado. Quantas vezes no nosso dia a dia isso não acontece? Nós defendemos algumas pessoas, nós lutamos por algumas pessoas e elas nos expressam. A nossa primeira reação
poderia ter sido o pensamento de João. Mas ele aprende algo. Aquela repreensão, em vez de afastar ele de Jesus, o aproximou ainda mais. Fez ficar mais perto de Jesus. Eu amo uma passagem que diz: a última ceia, estavam todos reunidos, os discípulos estavam conversando, e de repente Jesus solta uma para eles, e ele diz assim: um de vocês vai me trair. A galera começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, e fala assim: que história é essa? Uma confusão. Mas em meio a esse cenário de confusão tem uma cena tão bonita. A palavra fala que o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado sobre o peito de Jesus. Naquele momento de confusão, tinha alguém ouvindo as batidas do coração que mais amou a humanidade. Tinha alguém íntimo, tinha alguém perto. Alguém que poderia ter ido embora, alguém que nem precisava ter aceitado o chamado, mas que continuou trilhando o caminho dos santos. A palavra diz que Jesus fala assim, bem no ouvidinho de João: aquele que eu der a sacola de dinheiro molhada, esse é o que vai me trair. Então Jesus molha e entrega para Judas. Ninguém entende nada. Um cenário de confusão. O que Jesus está querendo dizer? Mas tinha um homem ali que entendia as coisas. Simplesmente pelo fato de estar perto de Jesus, ele entendeu aquele ambiente. Sabe o que Deus está dizendo? Num período de confusão, num período de política, num período de pandemia, algumas pessoas vão ficar desesperadas, confusas e não vão entender algumas coisas. Mas aquele que está perto do coração de Jesus, aquele que está perto do coração de Jesus, ele vai compreender todas as coisas. Aquele que permanece no caminho dos santos, o coração dele vai estar guardado. Nós temos outro cenário. Jesus está sendo levado para ser crucificado. Aquele que no tanto nos amou, o nosso Jesus, ele está indo morrer. Pedro prontamente tira a sua espada e corta a orelha de Malco, dizendo: não vou levar meu Jesus. Aí ele pega e fala assim: por que João não fez isso? Porque João já aprendeu lá atrás que não é assim que as coisas funcionam. Jesus pega a orelha e coloca de volta e fala assim: bora lá para a morte. Tem que ser feito. É para andar em obediência. Aí vai. Pedro, que prontamente se mostrou aquele que amava Jesus, cortando a orelha de Malco, ele agora nega Jesus e some, desaparece no caminho. Você não vê Pedro na via dolorosa, você não vê Pedro em direção a fora da cidade, indo para o Calvário. Você não vê esse homem lá, mas você vê João de relance, bem pertinho de Jesus. Enquanto a multidão gritava: quem é o santo? Jesus ou Barrabás? A multidão gritando: solta Barrabás. Tinha alguém no meio da multidão gritando: solta meu Jesus. Jesus crucificado. Pedro não estava lá, mas tinha alguém aos pés da cruz. Era João dizendo: Senhor, eu não te deixo, eu não te largo. Ele não conseguia ficar distante do Senhor. Ele trilhou o mesmo caminho que Jesus trilhou. Ele não abandonou Jesus. Eu acredito que hoje tem jovens aqui que não abandonam o caminho da cruz, que não abandonam o nosso amado. A palavra vai dizer que Jesus olha para baixo e fala assim: mulher, falando para a mãe dele, esse agora é o seu filho, cuide dele. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos aproximamos de Jesus, pode estar dando tudo errado. Jesus, ele vai preparar alguém, ele vai preparar algo para que nós fiquemos guardados nele.
Maria, depois de 3 dias, vai no sepulcro, não encontra Jesus. Ela corre, tem a visão dos anjos, ela corre para os discípulos e fala assim: Jesus sumiu. Pedro, João, alguns outros discípulos se levantam e correm até o sepulcro. A palavra fala que Pedro estava indo, só que de repente, o discípulo a quem Jesus amava corta Pedro, corre primeiro, vai na frente e entra dentro do sepulcro. Existem pessoas que caminham o caminho dos santos, mas existem outros que correm. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não precisa esperar os passos de Pedro, você não precisa se parecer com alguém, você não precisa esperar partir algo da Ju, você não precisa partir algo do pastor Samuel. Corra para Cristo, trilhe esse caminho você mesmo. João, ele entra lá, não encontra Jesus. Depois de alguns dias, Jesus aparece. Acontece algo maravilhoso. Jesus, ele diz assim: olha, eu preciso ir, eu vou voltar para o céu. Eu imagino João ficando preocupado, porque ele não sabe viver sem Jesus. Ele é íntimo de Jesus, ele não consegue ficar distante de Jesus. Então, de repente, Jesus fala assim: mas eu vou deixar o Consolador. Eu imagino o João dando salto de alegria naquele momento, falando assim: eu não vou ficar sozinho, eu não vou trilhar esse caminho sozinho. O Espírito Santo esteve com João no princípio da igreja, esteve com João na ilha de Patmos, trouxe revelações para ele. Eu posso dizer algo: o Espírito Santo está aqui agora. Fica de pé aí no seu lugar. Eu acredito numa geração que é a geração que não se desvia desse caminho em momento algum, que não é vencida pela inconstância, mas que permanece perto de Jesus. Pode dar confusão instalada ao redor, mas está perto de Jesus. Feche os teus olhos aí nesse momento. É uma geração que a palavra diz assim: olha, não vos embriagueis com vinho, não se unam às coisas terrenas, mas se embriaguem do Espírito Santo de Deus. O Espírito tem coisas preparadas para nós. E para cumprir a unidade de Cristo, eu quero que você abrace homem com homem, mulher com mulher. Alguém aí? Duplos. Você vai liberar algo sobre a vida dessa pessoa, porque nós somos uma juventude avivada, cheios do Espírito Santo. Guarde o que você tem até que eu venha. Guarde o que você tem até que eu venha. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, amigo do meu coração. O Senhor é o Deus que fez a promessa. O Senhor me disse que eu dançaria ao lado dos meus amigos, ao lado dos filhos cheios do Espírito Santo. Então, se o Senhor é o Deus que verdadeiramente cumpre o que fala, nós estamos aqui com o coração aberto. Nós estamos em unidade para declarar que nós não nos desviaremos do caminho santo, o caminho dos santos. Então, Espírito Santo, na autoridade do teu Filho Jesus, no nome de Jesus, se existe alguma enfermidade aqui agora, vai embora. Em nome de Jesus, enfermidade vai embora agora. Comece a declarar o nome do seu parente que tem enfermidade, porque vai embora agora em nome de Jesus. Depressão, vai embora agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. O nosso Deus venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Vai embora em nome de Jesus. Inconstância, vai embora agora em nome de Jesus.
de Jesus. Com suas mãos de ministro, coloque a mão sobre essa pessoa do seu lado e declara agora: tudo aquilo que não veio do céu vai embora em nome de Jesus. Espírito Santo, traz ânimo. Toda timidez vai embora em nome de Jesus. Na autoridade do Filho, nós declaramos vida, profecias, bocas proféticas, mãos usadas, fogo nas mãos, fogo nas mãos. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja o Espírito Santo de Deus dizendo: é um tempo de honra para a sua vida. O nosso Deus, Ele não para de falar, e Ele testifica hoje a bondade, a soberania dEle sobre você. Ele está te dizendo assim: ei, a história não vai se repetir. Eu faço coisas novas. Você viverá e verá a bondade do seu Deus para com você. Eu sou Deus que estive com você naquele quarto escuro. Eu sou Deus que estou com você agora. E eu te declaro: vou mudar a história por causa da minha bondade, te diz o Senhor. Nós vamos passar a ser jovens proféticos, jovens que queimam pela presença do Senhor. Você pode dizer isso? Eu vou queimar, eu vou queimar, eu vou queimar.